Ásia, África, Europa, América. Quem nunca pensou em trabalhar viajando? Essa é uma tendência que tem ganhado muita força no mundo e principalmente no Brasil. Mas será que é para todo mundo? Será que é para todo mundo mesmo? Nesse episódio do Futuros Possíveis, nós vamos falar sobre nomadismo digital. Olá, sejam muito bem-vindos ao Futuros Possíveis, o nosso espaço de discussão sobre comportamento, tendências, inovação e possibilidades. Eu sou Angélica Mari. E eu sou Marcelo Gripa. Como você tá, Marcelo? Tô muito bem, obrigado. E você, Angélica? Eu tô ótima. Mas que bronzeado é esse? De onde você veio? Eu vim da praia, uma praia paradisíaca, inclusive, mas voltei pra gente fazer essa gravação que vai ser tudo de bom hoje. A gente vai falar muito sobre praias paradisíacas e tudo mais. Mas qual é o nosso tema de hoje mesmo? Nomadismo digital, que é a possibilidade de trabalhar viajando. Algo que tem se tornado cada vez mais atrativo para as pessoas em qualquer lugar do mundo. Isso principalmente depois da pandemia, né? A partir da adoção do trabalho remoto por muitas empresas. Então, o nomadismo digital ele é basicamente um estilo de vida em que as pessoas não precisam ter casas fixas. Então, elas trabalham de onde elas quiserem e aí basta ter um computador e uma conexão de internet. Claro, né, Angélica? Uma boa conexão de internet, né? É isso aí. E nesse esquema vale tudo, né, Marcelo? Desde trabalhar de uma padaria, de um espaço de trabalho compartilhado, ou até mesmo, dizem, na praia. Uma vida de sonho, mas nem sempre é um mar de rosas. E para falar sobre onde estamos e para onde vamos com esse lance de nomadismo digital, nós recebemos as nossas convidadas Vitor Martins e Tati Nascimento. Sejam muito bem-vindas ao Futuros Possíveis. Por favor, se apresentem para quem nos acompanha, começando pela Vitor. Ai, gente, obrigadíssimo pelo convite. Assim, a Angélica, a gente virou assim meio friends. Então, assim, eu adoro aceitar os convites da Angélica para a gente estar junto, se aproximar e tal. Eu acho que, bom, eu sou Vitor Martins, eu sou uma mulher trans negra, nordestina. Hoje eu estou utilizando uma camisa jeans longa, né? Então, apenas isso, mais nada. E um salto alto, meio esmaltado na cor azul. Né? Minhas unhas estão pintadas na cor vermelha e o meu penteado é um penteado afro-puff. Deixo mais informações. Eu sou mãe de pet, então adotei um cachorro tem mais ou menos 7 anos. Moro atualmente na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, com a minha mãe. Mas vivo por aí, né? Batendo perna pelo mundo, viajando, escutando fofocas com diferentes sotaques. E é isso. Inclusive, foi uma obra do acaso e de muita organização de Vitor estar aqui com a gente. Então, muito obrigada por estar aqui. Tati, por favor, se apresente para quem nos acompanha. Eu também tô super feliz de estar aqui, ainda mais com essas companhias, né, maravilhosas. Muito obrigada pelo convite para bater esse papo junto com a Vitor sobre nomadismo. Eu sou a Tati Nascimento, sou mentora em liderança feminina, sou nordestina também, né? Sou de Salvador, na Bahia. Hoje eu tô usando uma calça preta, tênis branco, uma blusa alaranjada com os detalhes de búzios e o meu cabelo, eu não sei o nome desse penteado, mas é um cabelo mais, um coque alto, né, e cabelos soltos. E eu tô feliz de estar aqui, bater esse papo, vai ser mara. Super legal. Bom, eu acho que uma primeira pergunta e muito genérica vai para você, Tati. Como que você decidiu adotar esse estilo de vida de nômade digital? Bom, tudo começou com uma oportunidade de sair do Brasil, né? Então, eu vivia em São Paulo, no interior de São Paulo, em Itu, quando surgiu uma oportunidade de mudarmos e irmos conhecer a Ásia, né? Nas Filipinas. E aí, para chegar na Ásia, nós paramos em Londres, passamos 3 meses lá. E a partir desse momento em que eu comecei a trabalhar
longe do Brasil, eu entendi, poxa, tem aqui uma oportunidade de utilizar o meu conhecimento, utilizar a internet para continuar trabalhando de qualquer lugar do mundo, né? Então foi aí realmente que começou a minha vontade de não ter mais um endereço fixo, né? E sair por aí batendo perna, né, Vitor? Ai, que legal. E aproveita para situar pra gente as diferenças do nomadismo, assim, na sua visão. Isso é importante dizer, né? Porque tem pessoas que pensam que nomadismo digital é sair com mochila nas costas viajando por aí. A gente precisa, né, separar as coisas. Nomadismo é você estar em qualquer lugar do mundo. Nomadismo digital é você trabalhar de qualquer lugar do mundo utilizando a internet. E liberdade geográfica é você ter um endereço fixo e usar a internet para trabalhar, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente pergunta, é para todo mundo? É sim, desde que a gente saiba do que a gente está falando, né? Para que cada um escolha dentro das suas possibilidades, né? Vitor, vou colocar você na conversa aqui. Você começou a trabalhar como nômade digital quando ainda estava no Nubank, né? Quando é que você sacou que trabalhar fora de um escritório, né, e fora do Brasil poderia ser uma opção para sua carreira? Então, eu acho que foi bem um processo Tati também, assim, do tipo, fui fazer o intercâmbio, então eu fui estudar na Inglaterra, então as pretas que é tudo chique do podcast. Fui estudar na Inglaterra, e lá eu disse assim, gente, ai que delícia, né? E a gente vai, viaja, bate perna, vai em cima, vai embaixo. Então, assim, essa concepção de que dava para fazer o meu trabalho fora de... Primeiro, assim, a concepção de que dava para fazer meu trabalho de qualquer lugar, eu tive esse entendimento na pandemia, porque todo mundo foi forçado, todo mundo com ressalvas e aspas, foi forçado a estar dentro de casa, desde que houvesse condições para isso, trabalhando de forma remota. Então aqui esse momento já deu um diagnóstico de assim, olha, se é possível estar dentro de casa, é possível estar de outros lugares. Mas até então a gente estava num contexto de pandemia, então eu seguia, né, isolada dentro da minha casa. Quando eu fui para a Inglaterra, então a Inglaterra já estava com menos restrições do que o Brasil, né, inclusive já estava se podendo viajar, e eu já fui para a Inglaterra para fazer esse intercâmbio, já dizendo assim, nossa, eu vou viajar bastante. Então já tinha também uma concepção de que eu ia aproveitar essa estada lá estudando para também viajar. E, obviamente, eu fui trabalhando, né? Então, acho que o meu processo, ele vem de um processo também de dizer assim, olha, eu descobri que isso é possível, né? Acontecendo, e não que eu disse assim, agora eu tomei essa decisão de ser assim. Foi meio que eu fui jogada assim positivamente, né, porque eu planejei meu intercâmbio, e lá eu descobri assim, eu digo, ai gente, dá pra fazer isso aqui ser a extensão da minha vida. Eu acho que um ponto muito importante, que é crucial de dizer, eu cheguei à conclusão no meu processo terapêutico com a minha psicóloga, e foi ela que disse assim pra mim, ela disse assim, Vitor, eu acho que a solução para todas as demandas que você tá levantando, e eu não vou dar aqui detalhes da minha consulta, né, da minha terapia, mas assim, a solução de todos os problemas que você tá me levantando é um trabalho remoto. E eu acho que parte disso que estava sendo discutido lá dentro do setting, dentro do processo terapêutico, era exatamente o fato de que, como eu tenho um CNPJ, e eu trabalho palestrando, eu trabalho dando treinamentos, eu trabalho indo em eventos, fazendo publicidade, gravando campanha, fazia sentido para mim um trabalho que me permitisse mobilidade. Muito bom. Então, eu acho que foi meio que esse cenário. Fez alinhar os astros. Os chácaras. Não, e é interessante isso que a Vitor falou, porque quando eu fui para as Filipinas com a ideia de ficar um tempo lá, só que aí logo que eu cheguei, tipo uns 5 meses depois que eu cheguei, fechou tudo, e lá na Ásia foi super rígido, as regras foram muito rígidas, né, por causa da pandemia. E como que isso interferiu no seu planejamento? Eu passei quase 2 anos e meio lá. Foi aí que você optou por ser filipina? Não, eu não podia sair, eu não conheci nenhum outro país depois que eu cheguei na Ásia, porque não se podia cruzar a fronteira. Eu não podia vir para o Brasil, porque senão eu não podia voltar. Eu não podia ir para outros países, então eu estava perto da China, Indonésia, Austrália, tudo ali não pude conhecer nada. Vontade, Eu né? fiquei em Cebu, que é uma das cidades lá, né, uma das ilhas nas Filipinas, e não podia sair. Quando abriram as fronteiras, eu falei, não, tem 2 anos e meio que eu não venho ao Brasil, então eu vou
para o Brasil e continue esse processo, né? Mas a vivência em Londres, delícia, né? Trabalhar dos cafés em Londres, foi muito, muito legal esse trabalho, viver o trabalho remoto lá, porque lá nas Filipinas, trancada mesmo em casa, do apartamento, sem poder sair, porque foi muito E você difícil. conseguiu vivenciar alguma coisa do dia a dia filipino? Muito, né? Porque dentro da cidade a gente conseguia sair um pouco, depois que flexibilizaram um pouco mais as regras. E aí dava para ver como é que aquelas pessoas viviam lá, sair para algumas praias mais próximas, mas a gente não podia cruzar a fronteira, né? Podia pegar avião para ir para lugar nenhum. E lá nas Filipinas são 7.000 ilhas. Então, pra passear lá, nossa, né? delícia. Mas tem que pensar onde é que tem boa internet, né? Pra poder continuar fazendo o trabalho. Sim. E você, Vitor, como que foi essa história de estar lá durante uma pandemia? Então, eu acho que foi, como é que eu posso nomear isso? Foi mais tranquilo do que no Brasil, porque assim, eu cheguei dia 10 de fevereiro de 2022, esse ano, e uma semana antes tinha caído o protocolo, tinha caído o decreto de máscaras obrigatórias. Então, assim, eu já me sentia assim, eu acho que por mais que todo mundo tenha entendido da importância da máscara, ninguém usava máscara de forma feliz, né? Porque a gente sua na máscara, eu sou uma pessoa asmática, então tem mais dificuldade para respirar. Então, quando eu cheguei lá, tinha acabado de cair o decreto das máscaras. Então, isso pra mim já foi, assim, já me deixou assim, eu digo, gente, eu não acredito que eu vou conseguir tirar a máscara, poder transitar sem máscara. Fora uma sensação de normalidade, entre muitas aspas, né? Eu acho assim, cair a máscara vai trazendo, de fato, essa sensação de normalidade. E logo depois de um mês, caiu o decreto de, se você tem Covid, você não precisa ficar isolado, você pode sair, porque o governo passou a entender isso como uma gripe, né? Como uma outra questão viral de não tão alto risco, de não tão alta gravidade. Então, assim, o meu processo lá em relação à pandemia, ele acabou sendo mais tranquilo porque as restrições lá já estavam caindo, todas as restrições, né? Então, assim, eu fui para aula presencial todos os dias, né? Então, pegava ônibus e estava tudo tranquilo, pegar os ônibus públicos, não tinha restrição para esses aspectos. Então, eu posso dizer que essa parte de viver a parte da pandemia, morando na Inglaterra, foi muito mais tranquilo porque os protocolos de saúde, de restrição, já estavam caindo. Sim, isso foi muito importante para você poder aproveitar e vivenciar o que você foi lá. Exato, acho que esse é um ponto importante eu sei que teve, antes de eu sair para ir para fora, tinham já pessoas indo e elas foram num contexto mais restrito de pandemia para esses países. Então eu lembro de pessoas que foram, porque parte dos protocolos caíram, então permitiram que os estudantes fossem. Quando esses estudantes chegaram lá, os protocolos com bastante restrição voltaram novamente e essas pessoas passaram a ter aula online dentro de casa, estando e fazendo um intercâmbio. Então, acho que se eu tivesse tido essa experiência, eu ia ficar um pouco frustrada, né? Porque eu acho que parte do processo de aprendizagem da língua, parte do processo de vivência de um país, é você se conectar com as pessoas, é você se conectar com a cultura, é você bater perna, né? Eu gosto muito dessa expressão de bater perna, que é bem gosto de nordestino, né? Passou o dia na rua bater perna. Exato. Sim, sim. E a Tati esteve lá nas Filipinas. 2 anos e meio. Só que você, Marcelo, você acabou de estar num lugar muito paradisíaco também, né? Onde você estava mesmo? Eu estava nas Ilhas Seychelles. Onde fica isso mesmo? É no continente africano, né, mas ela fica no Oceano Índico, no meio, né, ali entre a África e a Ásia. É um lugar longe, viu? Nossa, difícil interessante, hein? Difícil de chegar, mas ele... Dicas. E deu vontade de virar nômade? Deu, viu? Porque só o ano todo, praias lindas, praias limpas, povo hospitaleiro, comida boa. Voltei porque a gente tinha esse papo incrível pra fazer, né? A gente já tava sentindo saudade e também, assim, eu tava com muita curiosidade de saber como que foi o dia a dia lá,
Você levou o seu computador, não levou? Levei meu computador, assim, Trabalhou um pouco. consegui ficar grande parte do tempo curtindo as férias, né? Mas eu tive que trabalhar e aí tem, na verdade, um empecilho, né? Que é o fuso horário, porque Seychelles está 7 horas à frente do Brasil. Nas Filipinas eram 11 horas. Então, e aí dificulta para bater a agenda, né? Quantas vezes eu dei palestra 3 horas da manhã, gente, para atender o Brasil com esse fuso? Chato. Sim. Você também, né, Angélica? Aliás, tem experiências muito interessantes de nomadismo digital e também não digital, né? Porque quando você chegou, era tudo mato, né? Você desbravou isso aí. Exatamente, eu cortei muito mato alto, viu? Nisso daí, quando nem tinha nome, não era nem uma coisa, né, de fazer nomadismo digital, né? Como a Tati falou, existe o nomadismo e existe o nomadismo digital, né? Quando eu fui para o Reino Unido, né, eu fui com o intuito de aprender inglês, seja lá como fosse, né? E na época eu não trabalhava nem no jornalismo, né, que é a minha atividade principal, e nem com tecnologia. Eu colhi tomates, eu trabalhei como faxineira, como babá, como garçonete, como lanterninha de cinema, e tudo isso viajando, né? E na Itália foi um processo parecido também. Nos Estados Unidos eu já comecei a fazer essa transição para o nomadismo digital, porque eu já trabalhava, né, como jornalista e cobrindo o espaço de tecnologia. Mas, de fato, assim, eu lembro que muitas pessoas estranhavam o que eu fazia, né? Como assim? Você vai de um lugar para outro, assim, e continua trabalhando? Assim, acho que até hoje, né, a gente não tem um entendimento muito claro sobre como é possível você utilizar a tecnologia para trabalhar entregando do mesmo jeito, né? A gente está falando sobre muitos países aqui, né? Eu quero perguntar para vocês duas aí, qual que é a experiência de vocês viajando sendo mulheres, tendo que visitar países muitas vezes hostis, enfim, eu ouvi de vocês um pouco. Eu tive uma experiência bem negativa quando eu cheguei em Londres. Eu tava com os cabelos trançados, né? Eu sou uma mulher negra, tava com os cabelos trançados bem longos, eu tava com um coque alto e no aeroporto enfiaram as mãos no meu cabelo pra procurar alguma coisa. Sendo que outras mulheres passaram com coque mais baixo, óbvio, né? Mulheres brancas, e não, isso não aconteceu. Então, quando eu cheguei em Londres, eu senti um estranhamento muito grande. Foi ali no aeroporto, depois eu fui quebrando essa visão, porque eu fiquei hospedada num lugar pequeniníssimo. Porque você sabe, né, que hospedagem em Londres é um negócio, assim, tipo... Disputadíssimo. E caríssimo. Real, E né? caríssimo. Então eu fiquei num bairro mais afastado do centro, chamado Cricklewood. Cricklewood, morei lá. Foi maravilhoso aquele bairro, Sim, né? bairro de negros De e irlandeses, né? Exato. Então tinha aquela mistura. Então eu me senti em casa ali naquele bairro. Então a experiência de ter me hospedado lá quebrou um pouco essa primeira impressão negativa logo no aeroporto. Mas eu não tive nenhuma outra experiência negativa sendo mulher viajando até agora, assim. E Tati, você, vamos dizer, largou, entre aspas, assim, a sua moradia fixa para viver como nômade mesmo? É esse o estilo que você abraçou? Pra mim é assim, eu gosto de ficar um pouco mais de tempo em cada lugar para onde eu vou. E essa decisão de estar depende de alguns fatores. Por exemplo, o fato de eu ter passado 2 anos e meio na Ásia, eu queria muito vir para o Brasil para rever a família, para estar mais perto. Mas aí você vendeu tudo Vendi e tudo. e mochilinha nas costas. Eu já vendi tudo aqui para sair do Brasil, né? Todas as suas coisas cabem numa mala. Meus livros. Ai, aí é difícil, hein? Foca na tristeza. Porque é um grande exercício de desapego. Sim. Né? E o fato de eu ter passado esses 2 anos e meio na Ásia já faz com que você comece a acumular coisas de novo, né? Então, a gente, para ter essa vida, né, remota, a gente precisa realmente treinar o desapego, né? E para mim foi um grande entendimento de que eu poderia, sim, viver com menos. Sim. Então, eu acho que é um exercício interessante de autoconhecimento, né? Que
a gente precisa fazer para vivenciar isso de uma maneira mais interessante. Mas sim, as minhas coisas cabem em malas hoje e eu opto por ficar hoje em Airbnb, né? Porque já tem toda a estrutura, ou hospedada na casa de amigos. Sim. Né? E como faz para lidar com aquela... você falou que é um exercício de autoconhecimento. Mas, sendo mulheres, né? A gente sempre gosta de comprar uma maquiagemzinha ali, uma coisinha de casa aqui. Agora que eu decidi passar uma temporada na Argentina, eu vou ter que fazer novamente um apanhado, reajustar para poder caber. Porque é caro, gente, né? Se você, não dá para levar muita coisa. Explica como é esse processo de definição de destino. Tem a ver com o trabalho que está disponível no momento ou não? Tem a ver com o trabalho, tem a ver com oportunidade. Por exemplo, a Argentina, hoje, eu vejo como uma oportunidade, inclusive porque tem vários países que estão facilitando o acesso a nômades digitais, né? Argentina, Itália, Rússia, Alemanha, Portugal. Então, agora é um momento interessante para as pessoas ficarem um pouco mais de tempo em determinados lugares. Sim. E, Vitor, me fala uma coisa, você vendeu tudo quando foi ser nômade na Europa ou continuou com a sua base? Não vendi nada, até porque, assim, eu tinha uma convicção de que eu voltaria, assim, né? Obviamente, eu voltei com outra mentalidade, de, tipo assim, do que eu quero, de onde eu quero estar e por quanto tempo eu quero estar. Mas eu voltei, eu já sabia que eu voltaria. Então eu não vendi nada. Acho que o que eu fiz foi aproveitei para fazer aquela bela faxina naquelas coisas que a gente não precisa. E obviamente, quando eu tava morando lá, eu voltei 2 vezes pro Brasil, uma a trabalho e uma para um casamento. E todas as vezes eu aproveitei para deixar uma mala vazia de coisas que eu já tinha comprado. E voltar com a mala vazia novamente para trazer mais bugigangas, né? Então, assim. Foi o reverso do minimalismo, né? Exatamente. Gente, eu renovei meu guarda-roupa de inverno inteiro. Assim, a gata tá cheia de roupa que ela nem sabe se vai usar no Brasil, né? Até porque o frio do Brasil não é o frio da Europa. E Vitor, tem uma questão sobre... Uma questão financeira, né? É difícil ser um nômade digital num país em que o nosso dinheiro vale 7 vezes menos, né? Menina, igual como que foi isso? Da Alemanha, né? 7 por 1. Sim. Então, eu fiz um planejamento bem consistente, assim, né? Eu disse assim, eu vou juntar o dinheiro desse... E eu não tenho problema de falar isso para as pessoas, até para elas terem noção, assim. O meu intercâmbio, sem restrições de recurso, custou 100 mil reais. O curso de 6 meses, mais a minha vida na Inglaterra, né? Então, eu investi 100 mil reais, isso independente, depois eu saí de férias por 40 dias, mas esse foi um outro recurso. Então, o recurso mesmo do intercâmbio custou 100 mil reais. Dá para fazer isso com menos. Eu escolhi fazer um intercâmbio onde eu ia fazer todos os passeios que eu queria fazer, eu ia comer em todos os restaurantes que eu queria comer, eu ia fazer absolutamente... E eu ia comprar tudo que eu quisesse comprar. Eu escolhi fazer esse tipo de intercâmbio. Mas morando lá, eu descobri que dá assim... E as pessoas... Londres é uma cidade cara, bem cara mesmo. É um dos lugares para fazer intercâmbios mais caros do mundo. Mas hoje eu consigo dizer assim, gente... É que eu não tenho blog para dar dicas para vocês. Mas dá super para fazer um intercâmbio econômico em Londres. Super, e comer saudável. E aproveitar a cidade, assim. Hoje eu consigo dizer assim, olha, eu posso ir para Londres e, sei lá, ao invés de gastar 100, gastar 60 de boaça. Assim, sem ter que me apertar. Tem muitas oportunidades de cultura que são gratuitas, né? Sim, o acesso à cidade de forma diferente lá, né? Então, assim, tem um investimento bem grande nas questões culturais e de que essas questões culturais, elas sejam ofertadas a quem vive lá, né? Então, tem esse aspecto de, assim, venha e consuma, né? Não é um arranha-céu onde as pessoas não podem acessar e não podem se aproximar. Fazer Rio de Janeiro, baseado lá, né? Quer dizer, então, que você não faz mais o modismo internacional, né? Queria que você faz. Faço. Mas é que
é aquilo, né? E aproveita e já fala as diferenças entre os dois. Eu tava muito, me sentindo muito presa lá na Ásia. E eu queria realmente estar aqui e viajar um pouco pelo Brasil. Mas agora, a partir de 2023, janeiro, eu já vou pra Argentina, vou passar uma temporada lá. E a ideia é conhecer a América Latina, América Central, viajar um pouco por aqui também, né? Vivenciar um pouco mais o nosso continente, que é tão lindo, né? E eu quero ainda viajar um pouco mais pelo Brasil também. Mas você me pergunta da diferença de viajar internacional e viajar aqui no Brasil? Isso. Preço de passagem aérea. E de trabalhar também, né? Além do fuso que a gente estava comentando, né? Eu acho que estar aqui no Brasil proporciona a proximidade com as pessoas, que para mim é um outro ponto de estar fora do Brasil tanto tempo, que é saber lidar com a solidão também. Quando eu cheguei na Ásia, quando eu cheguei em Londres, eu passei 3 meses, né? Eu fui para lá sem falar nada de inglês. Nada, nada, nada. Então eu me sentia muito sozinha lá nas Filipinas, porque em Londres a gente consegue se virar, porque tem muita tecnologia e tal. Mas nas Filipinas eles falam inglês, mas eles não entendem bem algumas coisas. A comunicação fica um pouco é difícil. quebrada, né? É difícil. E a cultura é completamente diferente. Então eu me sentia muito sozinha. E você Durante muito aproveitou tempo. para aprender um pouquinho, Tagalog? Tagalog é a língua oficial de Manila. Então, são 7.000 ilhas. Cada uma das ilhas tem o seu idioma. Então, assim, nem entre eles se entendem muito bem. O inglês é o que faz link entre todas as ilhas, né? Mas é complicado. Não é uma língua fácil de aprender. E eu sentia muito essa ausência das pessoas, né? E como teve pandemia, não dava pra ficar encontrando ninguém. Sim. Pra mim, o que eu mais percebo, assim, eu tenho alguns vínculos fortes com a cultura brasileira. Uma é da alimentação, e tu que é nordestina, tu sabe disso, assim. O quanto a alimentação, ela é muito afetiva e constrói um vínculo relacional com o seu território muito grande. Então, eu sofria muito, porque a comida da Inglaterra, a comida da Europa em si, é uma comida, assim, bem diferente da comida brasileira. Nosso de domingo lá, como era o nome? Sunday Roast? Sunday roast. Gente, o que é aquilo? E ainda tem o adicional, que eu acho... Pra O que gente. fazer com aquele pãozinho que fica no meio do prato? Me levaram lá pra comer aquilo. Mas, gente, mas a comida tá onde? É questão do sanduíche no almoço. Feijão doce no café da manhã. Então, assim, Amo, peraí. bom, Peraí. Como é dos campeões. a pessoa Gente, estranha. Café da manhã dos Estranho. campeões. E aí, o que eu fico pensando, do tipo, isso pra mim é um ponto. Eu acho que brasileiro é brasileiro em qualquer lugar. Então, assim, eu obviamente não estava próximo tanto de brasileiros, mas assim, estava o tempo todo próxima de brasileiros. E as pessoas dizem um ponto muito importante que é, você sai para o intercâmbio, você deveria evitar Não o contato entrar com brasileiros. Essa é a recomendação que eu jamais faria para as pessoas, porque eu acho que ter encontrado pessoas brasileiras que eu, inclusive, já conhecia do Brasil lá, foi o que me fez passar pelo intercâmbio, que eu, inclusive, comecei no inverno de forma mentalmente mais saudável. Porque, assim, isso que tu fala da solidão, né, desse lugar do nomadismo. Então, até mesmo viajando pelo Brasil. Hoje eu tenho uma rede extensa dentro do Brasil. Mas, sei lá, o meu nomadismo, ele ainda, dentro do Brasil, ele ainda é concentrado na região Nordeste e na região Sudeste, que é onde eu tenho pessoas. Todas as vezes que eu penso em esticar, vim atender um cliente e vou esticar a viagem para um estado do Norte. Eu repenso isso porque eu não tenho uma rede grande dentro do Norte. E a rede, pra mim, ela faz diferença no meu processo de para onde eu vou, né? Então, acho que o nomadismo é um pouco de viver com essa solidão, né? Do tipo assim, às vezes você vai pra um lugar onde você vai precisar construir a rede. E às vezes você também faz processos de escolha onde você já tem a rede. O processo do nomadismo vai ser mais divertido porque você já tem conexões com aquele lugar. Sim, e eu acho que isso que você tá falando faz muito sentido, Vitor, e fez muito pra mim, porque quando eu estava no Reino Unido, eu fiz esse processo de me separar de brasileiros. Eu cheguei lá morando com, acho que eram 15 brasileiros dentro da mesma república, né? E todo mundo
dormia em beliche e tudo mais, era aquela bagunça de brasileiro. Aí eu pensei assim, mas eu saía com brasileiro, trabalhava com brasileiro, vivia com brasileiro. Falei, eu nunca vou aprender inglês direito. Então deixa eu me separar um pouco, viver outras coisas, e eu fiz isso. Mas depois, e eu já não estava como nômade, né? Eu estava morando lá. Eu retornei às raízes, vamos dizer assim, né? E fui morar com brasileiros. E aí eu percebi o quanto faz diferença, assim. Eu morava com meninas paraenses, né? E aí comer aquela comidinha, aquele arroz e feijão, era um carinho espiritual tão gostoso, assim, que fazia muita diferença. Olha, ouvindo vocês falarem, eu tô com muita curiosidade de saber como é um dia nômade. Um dia nômade? Dia nômade. O meu dia nômade se baseia no meu trabalho, né? O meu trabalho é a minha prioridade, então eu organizo a minha agenda para que eu consiga atender as demandas, né, remotas, né? Tipo, minha agenda tem muita palestra, tem muita mentoria, e eu deixei o meu trabalho online mesmo, dou mentorias em grupo, online, porque eu quero manter essa liberdade geográfica, né? Eu quero conseguir viajar e trabalhar de qualquer lugar. E também abro sempre momentos para tomar aquele cafezinho, passear pelos lugares, conhecer um pouco da cultura local, né? Eu gosto muito de caminhar e conhecer as cidades onde eu tô caminhando. Então eu sempre gosto de me hospedar em lugares que tem uma padaria, sabe fazer tudo a pé? Então não é todo lugar que a gente consegue, né? Por exemplo, Londres, eu rodava Londres toda a pé. E eu fazia um planejamento para mim que era assim: um museu por dia, porque senão a gente passa o dia nos museus, né? Um museu por dia, parava num café, trabalhava um pouco e saía para outros lugares. Então eu gosto de ter esse equilíbrio entre viver o lugar e manter o foco no trabalho, porque é o que paga os boletos no final do mês, né? Com certeza. E pra você, Vitor, como que era o dia típico? Ah, e o meu passa por aí também. Então, assim, eu sempre compro a minha... Até porque eu tenho um trabalho CLT, né? Então, antes eu trabalhava no Nubank, agora eu trabalho na Swap, que é uma empresa remota, de trabalho remoto. Mas eu tento organizar o meu horário de trabalho dentro do horário comercial do Brasil, né? Até pela questão de ter reuniões, né? Fazer essas calls, fazer esses alinhamentos necessários. Eu acho que isso é uma parte. Mas eu também vou ajustando a minha agenda num processo de como é que eu vou me conectando com as pessoas. Eu sou muito de tornar as minhas conexões de redes sociais, e você é uma conexão de rede social, Angélica, a Tati é uma conexão de rede social. Eu sou a pessoa que eu transformo as minhas conexões de rede social em conexões físicas. E mais uma vez, e aí eu acho que volta pro meu lugar onde eu nasci no Maranhão. Tu for no Maranhão, menino, todo mundo vai te falar contigo te tocando, né? Então, o tato, ele é muito importante para uma pessoa que nasce no Maranhão, né? Eu não sei, eu acredito que é uma característica do povo nordestino, mas no Maranhão isso é muito presente. Então, assim, eu sempre, então, monto a minha agenda para também me conectando com essas pessoas. Exemplo prático para tirar do discurso e para praticidade. Eu cheguei em São Paulo na sexta-feira de noite. Então, eu saí para jantar com a minha amiga que eu já trabalhei com ela, enfim, 2 empresas diferentes. E aí, ontem eu saí para conhecer várias pessoas de um prêmio que eu recebi ano passado e que eu não conhecia elas ainda presencialmente. E uma outra guria que trabalhou comigo, que eu só conhecia ela no digital. E um dia anterior, na segunda, eu saí para encontrar um amigo que, inclusive, já estava me mentorando para alguns projetos pessoais meus. É meu amigo desde 2020. E, assim, não o conhecia presencialmente. E estava no online. Então, eu vou ajustando essa agenda também. Intencionalmente, né? Intencionalmente, assim. Eu não vou para lugar. Então, assim, eu publico nas minhas redes sociais, assim, a minha agenda do mês.
né? E eu digo assim, vamos se encontrar, vamos tomar um café. E as pessoas vão reagir, E as assim. condições vão surgindo. E eu mando mensagem pras pessoas. E aí, pode ser assim, a pessoa que eu nunca vi, ou que eu troquei, assim, palavras, assim, poucas palavras, eu gosto de me conectar. Então, assim, parte do meu nomadismo, então, ele tá organizado em cumprir a minha agenda de trabalho, mas também como colocar essas pessoas do mundo remoto para minha vida presencial, para que essas pessoas também elas não sejam pessoas do digital, para que elas saiam também. Eu acho que o nomadismo digital, ele também precisa proporcionar com que as pessoas a experiência saia do digital e não seja só o digital. Porque não vai fazer sentido eu passar 7 dias trabalhando, sei lá, em Manaus, que é uma cidade que eu super tenho vontade de conhecer, e passar os 7 dias na minha casa me conectando e fazendo coisas digitais. Para isso, eu não preciso sair da minha Claro. base. E tudo que vocês falaram parece muito legal, né? Visitar um museu, café. Agora, e os perrengues? E os desafios? Tati? Antes eu queria só complementar uma coisa da importância da organização para que isso aconteça, né? Então, muita gente acha que é só vida boa, pega uma malinha ali e sai viajando. Tem que ter um senso de organização muito grande para você viver uma vida Isso não nômade. vem tão simples Não pra é todo simples. mundo, né? Aí eu começo meu perrengue aí, porque eu acredito muito que a gente precisa pensar a nossa forma de levar essa vida nômade e o que faz sentido. Por exemplo, para eu ser produtiva, eu preciso de um ambiente organizado. Então, se eu vivo viajando, eu não consigo deixar as minhas coisas dentro de malas e levar a vida desse jeito. Então, eu preciso chegar no lugar, sabe aquele ritual? Cheguei num lugar e vou ficar esse tempo aqui. Então, eu tiro as minhas coisas da mala, coloco no armário. Vai comprar flores. Flores não, mas eu vou no supermercado, né? Então, eu preciso Transformar uma casa. sentir que eu tô chegando no lugar, né? Então, acho que o perrengue mais que eu me lembro agora foi: eu tenho uma palestra para dar e a internet não funciona. E aí eu corri para alugar um espaço de coworking, uma sala de coworking num lugar que tinha, né? Aí eu fiquei imaginando, nossa, se eu tivesse num lugar mais remoto, né, seria mais complicado. Eu acho que esse tipo de perrengue, assim, de sempre ter um plano voo, B também voo na que manga. atrasa, né? Então, a organização, ela precisa existir, porque se você tem uma agenda, né, remota, que precisa ser atendida com um fuso que é fora do seu fuso, você precisa levar todos esses fatores em consideração, senão vira um caos. Cira, eu acho a agenda pra mim é um ponto chave. Chave. Eu vou atender um cliente dia 25. Eu vou atender ele às 15 horas. Assim, então, assim, eu já cheguei lá. Eu marquei cabelo às 9 da manhã. Tem que ter todo um Então, assim, tem toda uma logística. E é dia da Black Friday. Então, assim, eu já disse assim, neste dia eu também tenho que dar uma passadinha pra conferir as promoções. pra aproveitar, né? Isso. E eu acho que o meu outro perrengue é perrengue de mala. Porque eu sou a pessoa, gente, assim… Os meus saltos ocupam muito espaço. E eu quero ser centopeia. Então, eu não quero vir só com salto e nem só com uma bolsa. Então, assim, eu sempre passo uns perrengues de mala. Prático. Eu não comprei minha mala esses dias porque eu suspeitei que eu tenho uma categoria boa numa determinada companhia. Eu disse assim, mas é que eu nem vou precisar comprar mala porque essa categoria já me dá direito à mala. Mas eu tinha passagem de uma outra companhia, então assim, eu nem tinha mala. Então, tipo assim, paguei o dobro da mala por um… Isso. Então, assim… E se você não se organiza, não se planeja, você gasta muito dinheiro. Então, assim, tem esse detalhe também. Isso. Que é uma organização que eu acho que é para fazer tudo funcionar muito bem, mas de uma organização que também passa pela economia. Então, do tipo assim, comer, né? Eu sempre opto por tentar tomar o meu café da manhã dentro da minha casa antes de ir para o aeroporto, de fazer… Se estiver no Rio de Janeiro, você gasta todo o mês ali no café da manhã. Exatamente. Então, assim, e de perrengue também que eu já passei foi de perder passaporte. Perdi passaporte. De qualquer Não, isso aí. Sim, mas assim, perdi e devolveram. Então, assim, eu digo, Sorte. gente, que sorte tremenda. Mas acontece muito quando a gente tá tão atarantada com mala, com mil coisas, né? E tem um ponto importante, eu acho que por mais que tenha uma organização, eu não sei a Tati, assim, mas eu cheguei no momento da minha vida profissional que
tudo está acontecendo ao mesmo momento. Então, eu sou aquela que vou respondendo e-mails no Uber, do caminho do aeroporto. Eu gostaria de ser essa pessoa? Não, eu gostaria literalmente de sentar no carro de aplicativo e ir me embora. Até porque eu adoro uma brisa na minha cara. Eu não gosto de ar-condicionado, eu gosto de ver o vento assim na minha cara. Embora eu tenha que, muitas cidades eu tenha que levantar o vidro, né? Mas assim, então eu sempre tô otimizando o meu tempo. Então, quando eu vou pro aeroporto, eu estou respondendo e-mails. Quando eu tô. Então, assim, essa logística do. Então, passa por isso também. Assim, então, eu tô num momento da minha vida que, assim, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, um pouco desse nomadismo digital meu também é também fazendo as coisas nos caminhos, nos trajetos, assim. Tá sempre em movimento. Exatamente, assim, não é um do lugar... Porque o meu nomadismo social, ele literalmente está associado ao meu trabalho. Você vai encontrar pessoas nômades digitais que elas têm uma agenda de trabalho, mas ela não tem uma... A agenda de compromisso dela é entrar às 8 e sair às 5. O meu nomadismo digital vinculado à minha agenda de trabalho é: hoje tem podcast, de manhã eu fui pro dentista, de tarde eu tenho reunião do meu trabalho CLT, e aí já descobri que tem um evento lá organizado pelo Fórum de Mulheres e que me interessa aí, que faz sentido eu ir. Você para ir comigo. Então é meio que isso, assim, sabe? Conexões que o futuro é possível. É isso, é que é diferente, né? O Marcelo estava falando que ele estava de férias e estava trabalhando. É outro contexto, mas existem muitos contextos possíveis. Estava falando com a Angélica logo quando eu cheguei, que eu vi alguns sites em que as pessoas trocam serviços de habilidades que elas tenham por hospedagem. Então, se você é uma pessoa que é social media, tem lá no site lugares que estão precisando, tipo uma pousada, um hostel, sei lá, sabe, lugares que oferecem hospedagem, você pode trocar o seu talento por hospedagem. Aí a pessoa vai lá, passa uma temporada ali, depois vai para outro país, outra cidade. Não usei isso, né? Não é o meu estilo de nomadismo. Mas existe essa possibilidade, né, de pessoas que não estão ali tão conectadas com o digital, né? Não é aquela pessoa que tem um trabalho remoto, porque fazer esse tipo de nomadismo que eu e a Vitor fazemos é aquilo, né? Tem que ter um computador, tem que ter um fone de ouvido, tem que ter uma estrutura básica, um equipamento básico para que isso aconteça. E saber alugar um Airbnb, né? Eu alugo Airbnb pensando na internet, pensando na estrutura de conforto de trabalho. Tudo isso eu penso para poder E você aluga um local só para você? No Airbnb, ou você aluga um quarto dentro de uma casa? Não, um lugar só pra mim. Eu sou espaçosa. Não, eu gosto de... Mas nem sempre dá, né? Nem sempre a pessoa consegue bancar aquele valor. Pra mim, hoje é possível fazer isso, né? Alugar, mas assim, já houve épocas que, tipo, não tinha grana suficiente, que era quarto compartilhado, aí você tem que trabalhar de cafés ou de outros lugares, né? Mas, por outro lado, também possibilita conexões e tudo mais. E nesse ponto de conexões, vocês falaram sobre o desapego, né? Como que vocês lidaram com o desapego das pessoas, né? Porque, querendo ou não, a gente faz laços, né? Seja com o garçom, seja com a pessoa que a gente conheceu numa festa e ficou best friends forever. Como que vocês lidam com isso? O meu é de boa. O meu eu sou bem assim. Todo mundo diz assim, tua mãe. Eu digo, ela tá lá ótima. Assim, e por que o meu processo eu acho que ele é de boa? Eu vivi muito tempo com a minha mãe me prendendo dentro de casa. E aí eu queria me desprender, né? Então, assim, eu consigo me vincular com as pessoas de forma muito forte e manter esses vínculos com elas, mas sem sentir um peso de partir, sem sentir um peso de deixar. Eu acho que uma parte do meu processo, ele começou quando eu decidi sair de São Luís do Maranhão para ir morar em Santa Catarina. Porque imagina que eu continuo amiga de todos dos meus amigos de infância e de todos os meus amigos do ensino médio. Nós somos literalmente amigos até hoje, assim. Então foi muito difícil para mim sair de lá pensando que eu tenho uma rede
linda, assim, uma rede que eu chego, a primeira coisa que eu faço é reunir todo mundo, porque eu preciso vê-los e vê-las. E quando eu fui morar em Santa Catarina, eu precisei construir a rede do zero, mas eu também me prometi aprender a fazer coisas sozinhas e viver sozinha. Então, esse processo de ir na praia sem ter ninguém, né, eu passei a fazer em Santa Catarina. Então, eu ia na praia sozinha, eu ia caminhar sozinha, eu ia fazer várias coisas sozinha, porque os meus amigos estavam trabalhando, não podiam ir comigo, ou eu nem tinha feito esses amigos ainda. Então, acho que de uma certa forma, eu sou a pessoa que eu amo estar com pessoas, mas eu sou a pessoa também que aprendi nesse processo estar bem sozinha. Então, assim, eu me despeço das pessoas de uma forma que... Leve. Excelente. Bom, a essa altura, imagino que muita gente que esteja assistindo ou ouvindo a gente queira se tornar um nômade digital, né? Por onde começar, Tati? Olha, eu começaria entendendo, num processo de autoconhecimento mesmo, entendendo qual é o estilo de nomadismo que faz sentido para a pessoa, né? Então, você é aquele tipo de pessoa que gosta que quer pegar a mochila e sair por aí trocando serviço por moradia? É possível fazer. Você é aquela pessoa que já conseguiu um trabalho remoto, né? Tem que ter ali uma organização, uma quantidade de equipamentos, né? Computador, um fone de ouvido. O que mais, Vitor, que a gente precisa? Acho que é isso, né? Fone de ouvido básico ali para você conseguir fazer e se organizar mesmo. Fazer um plano. Qual o próximo passo? Porque as pessoas pensam de fazer nomadismo que ela tem que ter um planejamento já fechado. Eu gosto da ideia de dar um passo de cada vez, assim, né? De pensar, tá, eu quero começar agora. Eu tenho uma grana, reserva, porque é importante, né? Eu vou levar mala, não vou levar mala, vou levar mochila. Então, acho que tem que planejar baseado no contexto de vida de cada um, né? Do que faz sentido. E treinar esse desapego. Acho que esse olhar pro essencial é importante, porque senão você acaba que gasta mais dinheiro, né? Que fica difícil de se deslocar, né? E eu acho que o desapego mesmo que a Vitor falou agora, né? Que a família, às vezes, a gente tem mais facilidade, porque tem aquelas relações que estão ali mais, né? Já desenvolvidas há muito tempo. Eu tenho, por exemplo, uma dificuldade assim, tipo, eu sinto saudade das pessoas, eu sinto falta das pessoas, mas isso a internet já ajuda a dar uma quebrada, né? Então, por exemplo, eu fiz uma amiga brasileira lá na Ásia que eu sinto muita falta dela, assim, todo mundo pergunta, Tati, você quer voltar pra Ásia? Quero. Por quê? Porque eu quero rever essa pessoa. Né? Agora tem que trabalhar, fazer dinheiro pra ir lá visitar. Mas eu acho que é isso, é pensar, primeira coisa, o que é que faz sentido para que isso se torne possível para o máximo de pessoas, né? E quais são as suas dicas, Vitor? Por onde começar? Bom, acho que eu repito a dica 1 da Tati, que é entender o seu cenário, assim. E de entender o seu cenário, eu acho que tem possibilidades para muita gente fazer um trabalho, estar em nomadismo digital. Acho que tem um detalhe importante que eu ainda percebo, e é uma avaliação empírica, que tem uma relação de acesso financeiro com o nomadismo digital. Eu consigo perceber essa relação de forma bem forte. Porque se você for pensar, por exemplo, em vagas de trabalho remoto, geralmente são empresas bem estruturadas, né, e que já oferece uma remuneração diferente do que oferece o resto do mercado. Ou aquela empresa tradicional da sua cidade que tá lá, que é uma empresa, sei lá. Vou pegar um exemplo prático. Trabalhei na Unimed Grande Florianópolis. A Unimed Grande Florianópolis continua pagando R$1.500 por cargo de assistente. É um trabalho presencial de 8 horas e 48 por mês, de 8 horas e 48 por dia, e que é uma boa empresa para se trabalhar dentro do contexto da cidade de Florianópolis. Mas
E aí você pega, às vezes, outras modalidades de empresa, né, que são um pouco maior, que são tão grandes quanto, mas que têm uma estrutura maior, que já nasceram no outro momento e que oferecem um salário mais competitivo e que isso te dá essa mobilidade. Então, eu ainda percebo que tem uma relação entre acesso financeiro e nomadismo digital de forma bem forte. Mas eu também consigo perceber que, sei lá, se você ganha R$1.500 e você, sei lá, trabalha de forma remota, você também tem possibilidades. Aí eu vou ilustrar porque eu acho que as pessoas também precisam buscar a informação. Lá em Florianópolis, você pode aplicar em Florianópolis não, é federal, na verdade. Você pode se cadastrar no cadastro no CRAS, você ir no Centro de Referência e Assistência Social, e a depender da sua renda, você vai ser classificado, você vai ter acesso a uma série de benefícios que são políticas públicas do governo. E uma dessas políticas públicas do governo é a isenção de passagem interestadual. Então, você já consegue, por exemplo, viajar interestados de graça, a depender da renda que você tem, mesmo sendo uma renda mínima, porque você preenche um critério do CRAS, que é o Centro de Assistência Social. Isso é uma política federal. Então, assim, está disponível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa com baixa renda hoje no Brasil consegue viajar gratuitamente interestadualmente, né? Então, assim, eu acho que se seu trabalho dá possibilidades de você se locomover, mas, por exemplo, você tem uma renda baixa, você já tem, por exemplo, a possibilidade do transporte está acessível a você. Então, acho que entender essa dinâmica do buscar as informações possíveis. Acho que também entra no detalhe você é uma pessoa, dicas, né? Você é uma pessoa estudante da universidade pública. Dá para fazer um nomadismo digital aí só participando de eventos e você conseguindo ser financiado por esses eventos para você estar apresentando o trabalho, né? Eu lembro que eu apresentava trabalhos, mandava os artigos, os artigos eram aprovados, eles eram interessantes para a universidade que eu os apresentasse, a universidade disponibilizava recurso para eu viajar. Então, acho que tem algumas opções, você realmente precisa entender o seu contexto, o seu cenário, e acho que, sobretudo, né, de fato, uma organização financeira, que eu não vou dizer assim, é uma coisa assim, vai, porque você não vai ter custo, vai, você não vai ter despesa, porque não é. Às vezes você tem uma emergência. Não é uma decisão romântica, né? É uma decisão pensada. Exato, de descer no aeroporto, sei lá, Guarulhos, que em geral a corrida custa R$60, você desce lá, a corrida tá 120. E o seu compromisso é às 9 horas no centro de São Paulo. Você não vai ficar esperando baixar, sabe? Então, assim, eu acho que tem esse momento de se organizar mesmo. Eu vejo também, hoje, muitas pessoas que querem levar essa vida nômade passando a empreender, né? Tem muita gente que está utilizando os seus conhecimentos para trabalhar com a internet para viver essa vida nômade também, né? Perfeito. Então passa muito por tentar explorar possibilidades, né? Exatamente. Porque se você não analisar o seu contexto, você não vai saber, antes de mais nada, antes de começar a fazer esse projeto, tocar esse projeto, é preciso pensar quais são as possibilidades que você tem e criar oportunidades, porque às vezes a oportunidade não tá ali, né? Tipo, na tua cara. Você vai ter que escarafunchar, buscar. É olhar a sua caixinha de ferramentas e ver o que você pode fazer, né? Exato. E pensando nisso, Tati, qual seria o conselho que você daria para si mesma quando você começou essa jornada como nômade digital? Eu diria pra mim mesma que a gente pode sim viver com menos, porque eu tinha muito medo, né, do que eu estaria deixando pra trás, né? Quando eu comecei, eu precisei deixar algumas, por exemplo, a minha gata. Algumas pessoas me criticaram, você não vai levar. Eu levei no veterinário, o veterinário disse, olha, não é uma boa você levar para essa viagem, que seria Londres, Ásia e tal, porque ela tinha alguns problemas. Então, eu optei por deixá-la. Então, assim, com os cuidados de pessoas que, né, realmente estão ali cuidando dela até hoje e tal. Mas eu acho que essa ideia de que é possível, sim, a gente vai se abrir para novas experiências, mas também que a gente precisa lidar com os nossos próprios medos, com as nossas próprias inseguranças. Como eu falei, eu fui sem falar inglês. Isso não foi um impeditivo para eu estar aqui hoje e ter vivido todas as experiências que eu vivi. Então, eu aprendi também que a comunicação ela pode ser
muito mais além das palavras, né? Então, acho que eu diria para a eu do passado, vai logo, porque eu demorei para tomar, para me sentir segura para fazer isso, né? Sim. E você, Vitor? Faça terapia, porque você vai estar sozinha em vários momentos, assim, do processo assim, a depender de como você escolheu fazer esse nomadismo digital, você vai estar sozinha em muitas partes desse processo, assim. Então, acho que estar com a terapia em dia te ajuda a lidar com essas emoções que chegam e também lidar com as dinâmicas dos lugares, sobretudo aí falando de pessoas negras, de mulheres trans, de pessoas trans, porque parte das minhas experiências, né, viajando aí pelo mundo, conhecendo os países, eu tive várias questões relacionadas a ser uma pessoa trans, né? Então, assim, toda vez que eu chego no aeroporto, você sempre lida como a pessoa que chegou para se prostituir. Eu lembro quando eu estava em Israel, eu tive que mostrar literalmente todas as minhas contas bancárias, né? Então, acho que tem um lugar de cuidar da sua saúde mental. Então, acho que o primeiro seria o conselho que eu daria para mim, assim, de cuidar da saúde mental, porque, pelo menos na minha experiência, eu senti que teve momentos que eu me senti muito triste mesmo, assim, isolada, sem rede, daquela que diz assim, quero voltar para a minha cidade natal, quero voltar para os meus amigos, quero voltar para a minha família, né? Então eu passei por isso. Só que isso é uma fase. E eu acho que se você tá com a terapia em dia, eu sou psicóloga, eu acho que você tem condições, uma maior bateria psicológica para ser gasta sem que ela descarregue. Perfeito, perfeito. Autoconhecimento, planejamento, lidar com os nossos medos, nossas limitações, né? E se abrir para o novo, né? Eu acho que teve muito disso na nossa conversa. Que infelizmente chegou ao fim, queria ficar muito mais com vocês. Agora eu comecei a me lembrar de um monte de perrengue. Conta pra gente depois e volte, por favor. Eu confesso que eu fiquei morrendo de vontade de fazer as malas e ir atrás de vocês. Só bora. Ai, quero agradecer muito a você, Tati, a você, Vitor, pela presença. E espero, como disse, que voltem muitas vezes mais. É só chamar, né, Vitor? Chama que a gente arruma a mala e vem. Fizeram ali um coffee breakzinho na entrada, eu já me alimentei. Tava delícia, viu? Arrasou. Só que vai pra comer, né? Então, assim, chamou e disse, vai ter um coffee. Eu nem sabia que ia ter um coffee break, né? Mas aí eu já fiquei mais interessada ainda no mas sempre que você vier, vai ter cafezinho e bolinho de chuva pra vocês. E como que a gente faz pra seguir vocês nas redes, Vitor? Minhas redes sociais é @souvitormartins, meu Instagram, e meu LinkedIn é Vitor Martins. E exclusivo para fofocas. Então, assim, se for falar de coisa séria, eu não vou responder. Eu mandei uma fofoca, respondo 30 segundos depois. Não, gente, brincadeiras à parte, mas assim, eu adoro uma fofoca corporativa, então assim, me contem fofocas do mundo do trabalho de vocês. E é isso, @souvitormartins, o Instagram. E o LinkedIn, Vitor Martins. Uma das pessoas LGBTQIA+, mais seguidas do LinkedIn. Você, Tati? Bom, vocês podem me acompanhar no Instagram, @TATYNASC, Tati Nice. E no LinkedIn, Tati Nascimento. Então, tô lá, gosto de fofocas também, né? Vamos falar sobre liderança feminina, é um assunto que eu amo, então só vem. Arrasou. Muito obrigada, meninas. Para saber mais sobre esse tema de nomadismo digital, incluindo a nossa pesquisa para esse episódio, a transcrição, extras com a experiência tanto minha quanto do Marcelo, nesse rolê de nomadismo digital, corre lá no futurospossíveis.com.br. O Futuros Possíveis é feito por mim, Angélica Mari, Marcelo Gripa e Beatriz Bevilacqua. Eu vejo vocês na próxima semana para a gente discutir e pensar futuros. Até lá, tchau! Tchau!